por que vocês nunca, né, vão falar, ou nós nunca vamos falar inglês como um nativo. E para começar, eu quero conversar algumas coisas aí com vocês, quero trazer algumas coisas para vocês, para deixar tudo muito claro. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar algumas coisas, depois a gente bate, vocês mandam as perguntas, dizem aí o que vocês pensam a respeito, e eu vou fazendo perguntas para vocês também, para a gente poder ir se entendendo, tá? Então, assim, se tornou meio que comum hoje em dia, e já não só hoje em dia, mas já tem algum tempinho, mas hoje em dia está bem mais assim acirrado isso, essa ideia, né, esse marketing que as pessoas colocam, aí, alguns professores colocam dizendo, faça meu curso de inglês e fale inglês como um nativo. E aí você fica com aquela sensação de que, caramba, é isso que eu quero para minha vida, eu quero falar inglês como um nativo. Inclusive aqui no YouTube já fizeram uma perguntinha que eu vou responder daqui a pouco a respeito, né, que é a pergunta, cadê aqui, ó? Fizeram uma pergunta aqui que tem bem a ver com isso, e eu vou falar sobre ela. Caramba, cadê? Tá aqui. Foi a pergunta do Tiago Batista. Como faz para falar inglês como um nativo, sem sotaque? Vamos conversar sobre isso aí, porque esse é o objetivo da live, tá, Tiago? Então vamos lá. Quando eu escuto o pessoal, eu dou aula desde 1993, assumi a carreira profissional como professor de inglês em 1997, fiz curso de linguística, fui fazer curso de linguística aplicada ao ensino de língua inglesa, fui fazer curso para professores, como é que dá aula, aquela coisa toda. Li muitos livros, participei de vários eventos, enfim, uma coisa que a gente sempre discutiu na área foi esse fascínio que o brasileiro tem pelo nativo. Então tem aquela velha história de que o melhor professor é o nativo, se o cara é brasileiro, não importa quão bem ele saiba inglês, não importa quão bom o inglês dele é, o fato dele ser brasileiro, o outro ali não quer ter aula com ele porque é brasileiro, quer ter aula com o nativo. As escolas de idiomas sempre também, de certa maneira, incentivaram esse mito de que o professor nativo é o melhor professor, quando, na verdade, a gente vive falando que a história não é bem assim. Dentro da área de ensino de língua inglesa, tem um termo que nós usamos que é native speakerism, que é justamente essa tendência, essa crença de as pessoas acharem que tem um universo entre o professor não nativo e o professor nativo. E essa ideia de falar inglês como um nativo e perder o sotaque brasileiro para poder falar igual a um nativo. Gente, isso é muito complicado. Quando eu escuto alguém falando, eu quero falar inglês como um nativo, a minha primeira pergunta para essa pessoa, ou para o professor que diz que vai dar uma aula, né, vai dar aula e ensinar você a falar inglês como nativo, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem é o falante nativo do inglês? Vamos lá. Agora há pouco no Instagram, a galera do Instagram viu lá no Stories, eu fiz duas perguntas. Quantos tipos de inglês americano vocês acham que existe? Um só? Quando a gente fala, um inglês americano, só tem um? Não. Linguisticamente falando, nós identificamos 30 tipos de inglês britânico, com pronúncias diferentes, com estruturas gramaticais diferentes, com um sotaque diferente, o jeito de falar diferente. E aí a pergunta é, quem é o falante nativo americano? Todos os 30. Qual desses você quer aprender? Se a gente for para o outro lado do Atlântico e falar do inglês britânico, quantos tipos diferentes de inglês britânico existe? Vocês têm alguma ideia? Já vou dar a resposta aqui, que é 40, mais ou menos uns 40, ou seja, tem um pouquinho a mais do que aquilo que a gente chama de inglês americano. E é aí que a coisa toda, né, se confunde. Então, só aí, nesses dois países, que todo mundo pensa, eu quero falar inglês como americano, quero falar inglês como britânico, nós temos 70 possíveis modos diferentes de falar inglês britânico ou de falar inglês. Agora, imagina se a gente coloca o australiano, o neozelandês, o canadense, o sul-africano, colocar aí o jamaicano na história. Quem é o falante nativo de inglês? Então você quer falar inglês como quem? Não tem essa ideia hoje em dia, não tem essa coisa de o melhor inglês, o inglês mais bonito, o inglês mais não sei o quê. Tem aquele que a gente gosta, que a gente quer chegar perto. Quem está no Instagram viu lá o vídeo que eu fiz, né, falando sobre sábado no Stories, eu falando sobre justamente sobre isso. Quando alguém te falar que quer, eu quero aprender inglês como um nativo, ou vou te ensinar a falar inglês como um nativo, escuta esse áudio aqui e pergunta se você vai aprender dessa maneira. Pergunta se é isso aí que você quer, né? Como é que vai ser essa história toda. Então, assim,
Tem que tomar muito, mas muito cuidado quando vocês ouvirem essa história de falar inglês como um nativo. Nativo de onde? Se a gente for afunilar isso aí, muita gente fala assim, não, eu quero falar aquele inglês padrão, né? O inglês americano padrão, ou o inglês britânico padrão, aquele bonitinho que todo mundo fala, que todo mundo se entende. Legal, beleza. Mas ainda assim, a gente vai ter que discutir algumas outras coisas, né? Essa coisa de buscar um padrão. Porque, pedagogicamente falando, é isso aí que a gente vai ensinar. É o que a gente vai mostrar para as pessoas e, a partir daí, elas têm uma base para poder ir em busca de mais conhecimento, que é o que eu faço. Eu falo inglês, eu comecei estudando o Received Pronunciation, que é o padrão, digamos assim, no inglês britânico, mas quem diz que ele é o padrão, né? Foi o que eu estudei na época, porque era o que se falava bastante. E aí, depois eu fui para o inglês americano, trabalhando com escolas de inglês americano, né? E a coisa toda aconteceu também para que eu aprendesse o inglês daquela maneira, falasse daquele jeito, falasse o inglês americano padrão. Só que eu fui estudar outros sotaques, então assim, eu fui aprender outros tipos de inglês e sempre me dei muito por satisfeito com o meu inglês, sempre gostei muito disso. Estão comentando aqui, né, o Takal, o grande amigo Takal, está dizendo aqui, já ouviram algum estrangeiro falando português como nativo? E eu fiz essa pergunta esses dias, né? Engraçado que todo mundo que vem lá, vem um inglês aí, um americano, e coloca vídeo na internet dizendo eu vou ensinar você a falar o inglês como uma nativo. Venha fazer o meu curso de inglês, a minha curso de inglês para aprender a falar inglês como uma nativo. Você vai aprender tudo sobre como falar como uma nativo. Ele não fala português como um nativo e está super bem, está se comunicando, está ganhando dinheiro, está seguindo sua vida, mas nós brasileiros temos essa fissura, essa loucura de querer falar como um nativo. Por quê? Qual é o problema, né? O que faz a gente querer isso? E assim, um dia será que você vai falar como nativo? Aí foi a pergunta que o Thiago fez lá no começo da live, né? Aqui no YouTube. Ele perguntou lá o que fazer. Eu quero falar. Não, cadê, Thiago? Como faz para falar inglês como um nativo, sem sotaque? Para começar, o nosso sotaque, o sotaque que a gente carrega a vida toda, pessoal, dentro de linguística, né? Acredita-se hoje em dia que o sotaque é a primeira coisa que a gente aprende ainda no ventre, né? Ainda na barriga da mãe ali, de tanta gente ouvir a mãe falando, as pessoas por perto conversando alguma coisa, sei lá, essa musicalidade da língua a gente vai pegando. E isso, acredite se quiser, é difícil de perder ou a gente nunca perde. E tem mais, né? Essa ideia de perder o sotaque, legal. Tem gente que consegue diminuir bastante o seu sotaque original, da sua língua materna, mas ainda assim vai pecar em algum momento e não vai falar inglês como um nativo. Por quê? Por que a pessoa não vai falar inglês como nativo, por melhor que seja a pronúncia dela? E aí a gente tem que fazer umas diferenças aqui, né? Pronúncia e sotaque são coisas diferentes. O fato de você pronunciar bem as palavras em inglês, você articular, você se comunicar, isso é legal, isso é válido. Agora, a questão é, quando vira uma loucura e você quer falar na mesma velocidade, do mesmo jeito, do mesmo sei lá o quê, que um americano, que um britânico, americano será de onde também, fala. Isso é um grande problema. Porque às vezes você vai se frustrar por não conseguir. Eu já passei por isso. Teve uma época da minha vida que eu queria porque queria falar igualzinho os americanos falam, sabe? A musicalidade, a entonação, o jeito e tudo mais. E eu falei, não, acho que eu nunca vou aprender inglês. Eu comecei a achar que eu não ia mais aprender inglês. Eu nunca vou aprender inglês porque eu não consigo falar desse jeito. Mas toda vez que eu conversava com americanos, que a trabalho de intérprete ou dando aula, fazendo alguma coisa, viajando pelo Brasil, né, acompanhando grupos, todo mundo me entendia. E todo mundo elogiava meu inglês e dizia, poxa, que legal, você fala bem, a gente entende, a gente compreende, você participa das brincadeiras, você conta piada, você se diverte junto com a gente falando inglês. E eu, poxa, que legal. Então eu falo inglês. O fato de eu ter que falar igual a eles não é lá grandes coisas, né? Tipo, todo mundo me entende. E foi aí que eu parei, comecei a desencanar com esse negócio de, eu tenho que falar inglês como um nativo. E aí eu comecei a entender também, como especialista na área, que para eu falar como nativo, eu teria que morrer e nascer no país para poder aprender a falar a língua igual a eles, né? E então eu entendi que o grande segredo de aprendermos inglês, o grande segredo da gente aprender inglês, é para se comunicar. Ou você quer aprender inglês só para falar como um nativo? Eu acho que a gente quer aprender inglês para se comunicar.
É abrir a boca e dizer para as pessoas, olha, eu quero comprar aquele negócio ali, gostei, quanto é que é? É tanto. Né? A pessoa vai me entender. O nativo é de onde? Como eu falei no começo, né? Quem é o nativo? E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas sobre essa coisa de nativo, o que significa falar inglês como nativo? Muita gente acha que é a pronúncia, né? Só que pronúncia é eu articular bem as palavras. It's like I have to speak English with people. I have to let them know what I feel. If I need something, if I have some idea to share with them. So this is the most important thing. I have to communicate. I don't have to speak like an American, and I do not have to speak like a British or as if I was living in England or in the United Kingdom or wherever. Então, assim, o grande segredo é a gente se comunicar. Porque essa coisa de falar como nativo não está só na pronúncia, né? Não está só não é nem na pronúncia, não está só no sotaque, em reduzir o seu sotaque. Geralmente as pessoas tendem a acreditar que falar como nativo significa imitar realmente o jeitinho que um americano ou um britânico fala. Eu vou falar só americano, tá, pessoal, agora, porque é o que todo mundo quer. Aí vem aquela maluquice de como é que eu pronuncio a palavra mundo em inglês. E aí todo mundo vai assistir vídeos vendo coisas do tipo world. Aí você tem que falar world. Aí junta tudo. World. Mas tem também o jeito britânico de pronunciar, que é world. Eu não falo R. World. E todo mundo se entende. Eu sempre falei assim, as pessoas me entenderam. Até o dia que eu aprendi world. Ok? E aí vem outras perguntas. Então, pronúncia é uma coisa, o sotaque é outra, mas como eu estava dizendo, falar inglês como nativo não é só uma questão de pronúncia, de redução do sotaque, de falar, imitar, né, emular um americano, ou um britânico, ou um australiano falando inglês. Na verdade, você pode copiar o sotaque até um certo ponto e ainda assim vai chegar um ponto, né, em que você vai ser pego como um não nativo. Você vai ser pego como uma pessoa que não fala inglês como um nativo. E onde é que vai ser esse momento? Pode ser no vocabulário, pode ser no modo como você usa as expressões, pode ser no modo como você usa as combinações de palavras. Enfim, o vocabulário pesa bastante, o uso das palavras. Talvez você aprenda, reduza seu sotaque aí do jeito que você deseja, mas se você não souber usar as palavras de modo correto, ainda assim você não vai falar inglês como um nativo. Outra coisa, saber usar uma língua, né, uma segunda língua, no caso o inglês, saber usar a língua de um modo natural, de um modo sem dificuldades, de modo criativo, também é uma característica de um falante nativo. Então você, como não nativo, não reduziu o seu sotaque, está ali falando inglês, está aprendendo, está fazendo de tudo para se comunicar da melhor maneira possível, talvez você chegue ao ponto de usar a língua de modo criativo, de expressar o que você quer, falar com naturalidade, sem nenhuma dificuldade e ainda assim se comunicar, que é o ponto mais importante. Além disso, falar como nativo também quer dizer saber como indicar às pessoas em uma conversa que você parou de falar e elas podem continuar conversando. Isso aí tem um nomezinho que a gente dá tecnicamente, né, dentro dos estudos em comunicação, a gente chama isso geralmente de turn taking, que é quando uma pessoa indica que terminou de falar e a outra então vai dar a opinião dela, vai dizer o que ela quer. Então isso também é uma característica de você usar a língua bem. É uma característica de um falante nativo, que nós podemos aprender também, porque isso faz parte dos estudos em linguística, dos estudos de língua. Saber falar como nativo, além de você... Além não, né? A característica de um nativo falante da língua é saber como se expressar nas mais variadas e até mesmo mais inesperadas situações. E isso a gente também, de acordo com o nosso envolvimento com a língua, com a nossa vivência, a gente pode aprender isso e conseguir se comunicar sem o menor problema. Já falei do léxico, né, de usar as palavras, chunks of language, collocations, as expressões idiomáticas, até vou falar um negócio que raramente eu falo, o tal dos phrasal verbs, que você não precisa se matar para aprender phrasal verbs. Enfim, saber usar a gramática de uma maneira natural e até mesmo saber que nem sempre a gramática vai ser usada 100% do modo como os livros de gramática pedem para poder expressar uma ideia. Então tem uma série de outras características que englobam a questão de você falar inglês com naturalidade, de falar como um nativo. Mas você, em termos de sotaque, talvez nunca fale como um nativo.
Outras coisas a gente consegue aprender, a gente consegue dar conta e consegue se expressar muito bem. E é isso que a gente tem que entender, né, no nosso aprendizado de inglês. Quando vem alguém e joga aquela ansiedade, aquela coisa de você tem que falar inglês como nativo, a primeira pergunta, como eu fiz lá no começo, é: nativo de onde? Vocês não precisam falar inglês como nativo para poder viajar, para poder fazer amigos, para poder dizer o que pensam. Aí você vai falar assim: Denilson, então eu posso falar tudo errado? Lembra que eu falei agora há pouco de pronúncia? É legal você aprender pronúncia. Talvez um dia lá na frente você erre a pronúncia de uma palavra. E é normal errar, não tem problema. Você não precisa estabelecer um nível tão alto assim e achar que tem que chegar naquele nível tão alto para poder ser capaz de realizar seus sonhos na hora de falar inglês. Ou o seu sonho de falar inglês, na verdade. Então, assim, tem muita coisa mais necessária para se estudar inglês do que ficar bitolado, preso com essa ideia de eu preciso falar como um nativo. Aí as pessoas falam assim: tá, Denilson, mas vamos supor que lá na frente eu estude inglês, aí eu tô aqui, tô me comunicando, tô conversando com as pessoas, eu tô dizendo o que eu sinto, o que eu penso, não sei o quê, eu consigo me virar com a língua muito bem, eu até tenho uma pronúncia legal, todo mundo me entende, mas eu quero, né, um pouquinho mais, ir um pouquinho além, e eu quero sim imitar o modo como um americano faz. É legal? Aí você já tem conhecimento da língua inglesa, você já é capaz de se virar em inglês muito bem, você já tem seus amigos, você já tem a sua comunidade falante de inglês e já bate papo com todo mundo. Aí tudo bem, é um desejo seu. Você já chegou num nível que você gostaria de fazer isso. E é um desafio para você. Mas esteja ciente que talvez, ainda assim, em algum momento, alguma coisinha vai te entregar, vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tempos atrás, eu estava assistindo a uma entrevista de uma americana. Ela tinha vindo ao Brasil fazer um doutorado sanduíche, né? Passar um tempo no Brasil fazendo o seu doutorado. E ela estava trabalhando, não lembro onde agora, mas em São Paulo, Rio de Janeiro. E a repórter estava entrevistando. Eu não tinha dado muita atenção para a reportagem, né? Peguei ali no ar e tal, beleza, deixa lá. Estava só ouvindo, não estava prestando atenção. Aí chegou quando essa americana começou a falar, eu parei e prestei atenção. Caramba, falei para minha esposa, para Adriane, né? Amor, presta atenção nessa mulher falando aí, americana, olha o português dela. Ela falava muito bem. Assim, tinha algumas coisinhas no modo como ela falava algumas palavras que a pronúncia dela indicava que ela era uma americana, mas ainda assim a gente ficava, caramba, ela fala muito bem. Só que na hora que a repórter perguntou para ela assim, tá, e como é que você vai voltar para casa quando isso aqui acabar? Aí ela disse, eu vou voltar para casa desse jeito, tá? Como ela falou bonitinho. Eu vou voltar para casa com meu coração quebrado. Foi aí que você falou, opa, ela já deslizou no coração quebrado, porque em português a gente não fala coração quebrado, a gente fala coração partido, né? Vou voltar com meu coração partido. O que ela fez? Ela traduziu do inglês para o português. Broken heart, ok? Broken heart. Então ela traduziu coração quebrado, quando nós falamos coração partido. A gente entendeu? Entendeu. Mas ela já se entregou ali naquele momento, né? Se fosse só a questão de alguma pronúncia, alguma coisa de palavra, a gente podia dizer que ela tinha um probleminha de dicção, sei lá, tinha uma língua presa, enfim. Tinha um ceceio, whatever. Mas quando ela fala coração quebrado, já, opa, aí não. Então, assim, para vocês verem como essa coisa de falar como um nativo, às vezes é um negócio que incomoda muito, deixa a gente meio bitolado numa ideia e acaba se frustrando por não aprender inglês por conta disso. O Takao está dizendo aqui que ele viajou por 41 estados americanos em 6 anos de muita experiência e sem brincadeira, conheceu menos de 10 brasileiros que vivem nos Estados Unidos que falavam inglês sem sotaque, quer dizer, conheceu poucas, como é que é? Conheceu menos de 10 brasileiros que falavam inglês sem sotaque. Por quê? Porque os caras já moravam lá, com certeza, há um bom tempo, né? Então, assim, quando você convive muito com a comunidade, você pega aquele maneirismo. Eu, quando vou passar férias na Bahia, quando eu vou para a Bahia visitar meus amigos lá, começo a passar tempo demais, eu já começo meio que falar igual a eles. Né? Sei que não é igual, porque o vocabulário, o jeito, a cultura e tudo mais, isso é outra coisa interessante que a gente tem que entender. Falar como nativo significa também entender a cultura, né? O modo como a gente fala, o porquê que fala daquele jeito. Então, assim, a gente tem que tomar
muito cuidado com esse desejo, essa coisa de falar como nativo. Então, quais são as razões pelas quais a gente nunca vai falar como nativo? Porque nós não somos nativos. Qual é a razão outra razão pela qual nós nunca vamos falar como um nativo? Porque a gente precisa mexer uma série de coisas na nossa cabeça para mudar o modo como nós falamos a nossa própria língua. E aí, assim, usar o inglês como um nativo. E nativo de onde? Essa é outra razão pela qual a gente nunca vai falar inglês como um nativo. Nativo de onde? De quem que eu estou falando? Ah, eu vou te ensinar a falar inglês como nativo. Beleza, tu é o quê? Ah, eu sou americano. Não, eu quero aprender como australiano. Tu vai me ensinar inglês como um nativo australiano? Não, eu vou te ensinar como um nativo. Ok, nativo de onde? Então a gente tem que questionar muito isso, tá, pessoal? E tem se tornado uma mania muito grande essa coisa de o nativo. A gente tem, ao longo dos últimos 20 anos, a gente brigou muito, né, em termos de linguística, em termos de ensino de língua inglesa, com essa ideia de que o nativo é o melhor, de que falar como nativo e não sei o quê. A gente estava meio conseguindo derrubar essas teorias, mostrar para as pessoas o trabalho de todo mundo, como é que é. O importante é vocês se comunicar em inglês, comuniquem-se em inglês, deem o seu melhor para falar de modo claro, de falar de modo correto, para que as pessoas entendam, né? Falem como um brasileiro, isso é o que importa, o importante é você se comunicar. E hoje, por conta da internet, a gente está vendo tanta essa enxurrada de fala inglês como nativo e tanta gente querendo falar inglês como nativo. Né? O Givaldo Paulino colocou, inclusive, aqui uma das coisas que eu falo sempre, né? Falar inglês como nativo só se a pessoa nascer de novo no país de língua inglesa, exatamente. Né? Então tem uma série de coisas que atrapalham a gente a aprender inglês. E vocês que têm que já falam inglês, talvez, né? Começou a estudar inglês agora, está começando do zero, e começa a ouvir demais essa história de falar como nativo, não entrem muito nessa pilha, né? Não entrem muito nessa pilha. Por quê? Porque o importante é você começar a aprender inglês. O importante é você começar a desenvolver a sua habilidade comunicativa. E corrigindo erros, e claro, errando uma vez ou errando aqui e ali, uma vez ou outra também é impossível, né? Errando e corrigindo esses erros. Isso é o que vai fazer a diferença para que você aprenda a desenvolver o seu inglês, desenvolver a sua fluência em inglês. Aí eu tô vendo que colocaram aqui. Cadê? O João colocou aqui, você nunca vai falar inglês como nativo? Será? Será, João? O que você acha? Tá? Linguisticamente falando, a gente costuma dizer que não. Porque se falar como nativo, o que é falar como nativo para você, João? Né? O João M, né? Ele deve ter entrado na live agora e perdeu a parte importante aqui que eu falei. Aí o Marlon está dizendo, essa fala sua cara de nunca saber falar como nativo me ajudou a entender melhor o modo de falar aí, ó. O Marlon, ele já acompanha o Inglês na Ponta da Língua há algum tempo, né? E é uma tecla que eu bato bastante, né? Você nunca saber falar como nativo e começar a entender melhor como fala. Agora, tem uma coisa aqui, tá, pessoal? Tem um negócio aqui que eu falo para todo mundo e tem gente que acha que é contraditório. Você falar como um nativo, reproduzir os sons, um sotaque, reduzir seu sotaque, não sei o quê, isso é praticamente, assim, impossível para a grande maioria das pessoas. Por que eu estou falando para a grande maioria das pessoas? Porque tem algumas pessoas, e eu consigo até citar alguns nomes de pessoas que falam muito bem. Pessoas que você fala assim, caraca, esse aí engana, né? E por quê? Tem pesquisa sobre isso, e tem a ver com a aptidão musical. Pessoas que têm uma aptidão musical muito aguçada, elas conseguem pegar os sons, elas conseguem imitar muito bem, justamente por causa dessa aptidão musical. E isso é algo que a gente começa já a pesquisar, a ter uma noção, a ver como é que é, e falar assim, é um pessoal diferenciado, certo? Agora, sim, a gente tem muito que tomar cuidado. Uma coisa que eu falo, né, que é o contraditório, aí sim o que eu queria dizer, você deve aprender o modo como uma determinada região fala. Então, hoje em dia, tem se tornado muito comum a gente querer aprender a falar inglês como um americano, por exemplo. Tá? E aí vem lá o pessoal ensinando, olha, para falar inglês como um americano, você tem que entender que toda vez que você ver why don't you, a gente não pronuncia why don't you. We don't pronounce why don't you. We pronounce it like whyncha. Whyncha. Então, se você quiser falar assim, why don't you tell her what you think? Why don't you tell her
what you think. Se você quiser falar isso em inglês, você tem, como um americano, você vai ter que falar mais ou menos assim. Why don't you tell her what you think? Why don't you tell her what you think? E aí você vai querer ficar repetindo isso. Beleza, nada contra, você está praticando inglês. Só que isso é legal aprender para melhorar o seu listening. E aí é uma outra live que eu vou falar sobre listening aqui, né, que é aprender essas características da pronúncia ajudam muito a melhorar o nosso listening. A gente aprende isso não é para reduzir o sotaque, não é para falar igual ao americano. Claro que você pode praticar isso, falar e tudo mais, mas isso é importante para o listening. A parte mais legal que tem de se aprender o jeito como o falante nativo, independentemente do local, fala, é melhorar o seu listening. Porque quando você ouvir o cara falando assim, I'll let you know what you're gonna do about them. Let you know, I'll let you know. O que é esse I'll let you know? Nunca estudei essa palavra let you, né? I'll let you know. O que ele tá falando? I will let you know, I'll let you know what we're gonna do about them. What we are going to do about them. E a outra que eu falei, né? Why don't you tell her? Why don't you tell her? Vira why don't you tell her? Isso é bom para o ouvido. Quanto mais eu ficar repetindo isso e dar mais exemplo, vocês vão vendo que o ouvido de vocês pega. Aí você vai falar, mas eu não consigo pronunciar assim. Tudo bem. Vai chegar uma hora que talvez você pronuncie assim, pronuncie, ainda fala com um pouquinho de sotaque aqui e ali, normal, tranquilo, mas aí você está se comunicando em inglês, que é a parte mais legal, que é a parte muito bacana, né? O pessoal está falando aqui, ó, justamente, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. A Ana Paula colocou... Ela fez um comentário que acho que alguém fez aqui em cima, do Rodrigo, né? O Rodrigo do English Black Friday Academy. Ele arrasa no Black English e demais accents. E ele tem aptidão musical, tá? Eu conversei com ele e com outros professores de Instagram para saber por quê, para saber se eles tinham algum background musical na família deles. E o Rodrigo é uma das pessoas que tem. Né? O Rodrigo é uma dessas pessoas que tem aptidão musical. Ele é regente de alguma coisa lá em Minas, esqueci agora, em Belo Horizonte. Ele teve... A família dele tem pessoas que lidam com música, enfim, é muito legal. Então, quando a gente pega essa questão da aptidão musical, são pessoas que conseguem. Tem outros professores que eu poderia citar aqui, tá? E aí a Ana Paula ainda diz, né? Essa questão musical é bem interessante mesmo. O próprio Rodrigo, mencionei acima, canta muito bem. Além dele, também lembro do Lipe, que tem um canal com a namorada dele, canta demais, né? E até Eminem. Então, a galera que tem uma aptidão musical consegue pegar mais os sons com facilidade, tá? Deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui. Agora sim, pessoal, a gente pode conversar um pouquinho. Só lembrando para vocês que o meu objetivo com a live é instigar vocês a pensarem essa coisa de falar como nativo. Tá? Até que ponto isso está atrapalhando o aprendizado de vocês? Muitos estudantes de inglês, de nível, quem está querendo começar a aprender inglês, o famoso inglês do zero, e até quem já está estudando inglês, que está aí no básico, está penando para aprender, pode se frustrar muito quando escuta esse pessoal falando de nativo. Olha só o Denilson. Denilson estuda inglês desde 1989. Final do ano passado agora, alguém viu um vídeo do Denilson lá no Instagram. E aí, o que colocaram? Né, o cara veio pedir desculpas depois, ele explicou o que ele quis dizer e tal, embora também não, assim, ficou claro, mas beleza. E aí ele assistiu a um vídeo meu lá no YouTube, no Instagram, dando uma dica de inglês pro pessoal. E ele foi e colocou, cara, teu inglês é horrível, é muito brazuca. E aí eu falei, caramba, né, tipo, por quê? O que tem de tão brazuca assim no meu inglês? Claro, eu sou brasileiro, eu falo inglês. Nunca passei fome por causa do inglês que eu falo. Americanos com quem eu converso, ingleses com quem eu converso, australianos com quem eu converso, todos sempre me entenderam muito bem. Até indianos com quem eu converso inglês me entenderam super bem e nunca foi um problema, um impedimento da nossa comunicação. Né? Então, assim, se eu recebo esse tipo de comentário e vocês veem um comentário como esse, vocês já ficam assim, caramba, se o Denilson que está aí um tempão, os caras ficam reclamando, imagine eu que estou começando agora. E o que eu quero é mostrar para vocês que vocês não têm que desistir de aprender inglês por causa desse tipo de comentário. Eu nunca pensei em desistir por receber comentários dessa maneira. Se bem que são bem raros, né? Sempre aparece um ou outro para falar alguma coisa, eu falo assim, ok, e daí? Eu estou falando inglês, beleza?
Nunca nenhum americano, inglês, australiano, neozelandês chegou e falou assim: nossa, eu não consigo te entender porque você fala que nem brasileiro. Muito pelo contrário, sempre elogiaram. Então não tenham medo de aprender inglês. Não fiquem nessa fissura de, não, mas eu não consigo falar o what's your name. Hey, what's your name? Legal, é legal você ouvir o what's your name, mas pode falar por enquanto what's your name. Conforme você vai aprendendo, eu falei inglês dessa maneira, gente, meio paradinha, palavras e tudo mais, por muito tempo. Né? Eu não falava inglês como eu falo hoje. A gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, e isso é o que importa. Tá? Então, se você é inglês do zero, está querendo aprender inglês, mas tem medo desse pessoal que fica criticando, fica metendo o dedo na cara dos outros que já falam, ou você está aprendendo inglês e já está pensando em desistir, simplesmente porque vê uma galera criticando o inglês dos outros, ignorem essas críticas, ignorem esse pessoal e siga na sua caminhada, vai aprendendo inglês. Eu estava conversando com uma professora hoje, uma coisa que eu odeio, né, que eu assim, acho tão chato, é ver a galera avaliando o inglês dos outros, fazendo vídeo para avaliar inglês da Gisele Bündchen, para avaliar o inglês do Wagner Moura, acho que é esse o nome, para avaliar o inglês do professor fulano de tal. Com que objetivo? Qual é o objetivo de eu ficar avaliando o inglês dos outros? E às vezes é um errinho, uma coisinha tão mínima, tão pequenininha, que não faz a menor diferença no contexto comunicativo. Então, preocupem-se em comunicação e saibam que nós nunca vamos ser nativos falantes do inglês, porque nós somos estudantes de inglês, nós somos brasileiros, nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa carga cultural e assim, como já falaram aqui na live, né, para a gente falar como nativo mesmo de língua inglesa, só nascendo num local onde o inglês é falado desde pequenininho, desde criança, e aí sim a coisa toda acontece, tá? A Jéssica Aires tinha feito um comentário aqui. Além disso, o aprendizado do inglês tem que ter o foco na comunicação, enquanto o português é mais focado nas sílabas, já o inglês puxa muito para a fonética e fonologia, né? Tem os seus sons. A Viviane disse: Denilson, trabalhei alguns anos como comissário de voo em uma empresa dos Emirados Árabes. Nunca notei nas pessoas com as quais trabalhei essa perseguição por falar inglês como um nativo, como no Brasil. No Brasil, isso, infelizmente, para mim, é um dos motivos que mais atrapalham as pessoas a aprenderem inglês. Porque aqui é assim, o cara que fala muito bem, ele já se acha num nível de perfeição tão legal que ele já se dá o direito de querer criticar o inglês dos outros. Mas ele esquece que ele, em algum momento, esteve naquele mesmo local que o cara que está aprendendo. E assim, uma coisa que eu acho curiosa, as pessoas às vezes vêm conversar em inglês comigo, as pessoas vêm falar em inglês comigo e dizem assim: ok, eu vou falar inglês com você, tá, Denilson? Mas se eu falar alguma coisa em inglês, se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige. Aí eu sorrio e digo, ok. E aí a pessoa começa a falar inglês e tal, pergunta o que ela quer, eu respondo, e a gente tem um bate-papo ali bacana. No final da conversa, eu não errei nada? Eu falei, umas coisinhas aqui ali, nada de tão assim. Mas tinha que ter corrigido, parado de me corrigir. Não, eu quero que você se comunique. Eu quero que você diga, mas é que a minha pronúncia é ruim, não sei o que, não, eu te entendi, eu entendi o que você quis dizer. Isso, para mim, é o que importa, né? E não essa coisa do falar igualzinho nativo, sem erros. Detalhe, os nativos também, às vezes, são coisas erradas, tá? Quem tá dizendo aqui, o Plínio Honorato, eu quero falar como nativo, estou há 4 anos estudando e não tive coragem de conversar com um nativo ainda. Por que você quer falar como nativo? O que é falar como nativo para você, Plínio Honorato? Você estava no começo da live aqui quando eu falei o que mais envolve falar como um nativo? Jéssica Aires escreveu: Kathleen, você pode sim estudar por conta própria, mas é necessário que você tenha responsabilidade, compromisso e organização com seus estudos. O que a Kathleen falou aqui? Deixa eu procurar. Kathleen Magalhães Jesus, faço o curso de inglês há 3 anos e estou pensando em parar e começar a estudar por conta própria. É o certo? Então, Kathleen, você pode estudar por conta própria, mas como já te falaram aqui, né, envolve uma série de coisas aí, uma série de situações para que você aprenda, né? Comparar as línguas, comparar o português com o inglês com o português, saber usar as línguas para isso, né? Quem mais aqui? A Jéssica falou alguma coisa que o Iron tinha dito. Bom, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, tô livre para perguntas, tá? Agora a gente fala mais abertamente aqui sobre o que queremos. Não fiquem nessa fissura de falar como nativo. Isso pode impedir, atrapalhar o aprendizado de inglês de vocês. E o objetivo não é esse, tá?
Tem gente que já começa curso de inglês, já querendo falar inglês fluente no primeiro dia de aula, já quer, não, eu só vou abrir minha boca quando eu estiver falando igual um nativo. Então não vai abrir a boca nunca. Já vi muito isso, tá? O grande Lucas Infante, nós brasileiros, ele diz aqui, ó, nós brasileiros nos cobramos demais, é muito difícil falar como um nativo. Os sotaques, por exemplo, mesmo falando português, às vezes não entendemos os sotaques, regionalidades em inglês também. Exato, né? Então a gente tem muito disso. Essa coisa é um mito tão grande, é um negócio assim que chega a me dar arrepio quando eu escuto as pessoas falando. Vira e mexe, aparece alguém dizendo, vem aprender inglês comigo e fala inglês como um nativo. Como assim, né? E daí? O Plínio colocou, professor, posso falar bread with egg ou tem que ser bread and egg? Bread with egg and bread and egg? Então, onde eu saiba, tem o bread and butter, bread and egg, depende. Onde é que você está querendo falar isso aí? Carla Carminati, alfabeto fonético, como estudar? Carla Carminati, para estudar o alfabeto fonético, vamos lá, pessoal, isso aí tem muito a ver com o nosso assunto aqui, né? O alfabeto fonético é aquele alfabeto com os desenhinhos, né? Vamos falar que é desenho, que representam os sons da língua inglesa. Esse alfabeto fonético eu acho interessante aprender, para começo de conversa, para você saber, quando pegar um dicionário, saber como ler, né, a pronúncia de uma palavra. Se bem que lá nos dicionários online vocês podem clicar no botãozinho e ouvir a pronúncia. Mas às vezes a gente vendo, né, tem quem é mais visual, pode gostar de ver o som e ver mesmo, que a gente aprende isso. E isso ajuda bastante. Tá? Isso me ajudou muito no meu aprendizado de inglês. Quando eu aprendi o código fonético, o alfabeto fonético internacional para a língua inglesa, eu comecei a ter uma melhor percepção de pronúncia, de como pronunciar as palavras. E a pergunta da Carla é, como estudar o alfabeto fonético? Estudando, você tem que pegar um livro e estudar o alfabeto fonético, você tem que saber identificar os sons. É como aprender algo novo. É a mesma coisa que você aprender qualquer coisa nova. Você quer aprender matemática, quer aprender trigonometria, você tem que pegar um livro, começar a entender o que é trigonometria, como é que funciona, como é que faz, e assim ir aprendendo. Então, aprender o código fonético é a mesma coisa. Você vai precisar de um livro. Lá no site inglesnapontadalingua.com.br tem várias dicas sobre o alfabeto fonético internacional, tem vídeos sobre o alfabeto fonético para a língua inglesa, para você conhecer os sons. Minha dica, aprenda um símbolozinho daquele por dia, pratique e não se desespere quando não conseguir fazer o som do modo como eles fazem. Tá? Isso é outra coisa muito importante. Tipo o som do TH que eu comentei, né? Eu levei muito tempo para fazer o som do TH de modo correto. Tá? Então, assim, durante muito tempo eu não falava o som do TH e não me fazia falta. As pessoas me entendiam perfeitamente bem. Quando não entendiam, pediam para eu repetir o que eu queria dizer e eu repetia, tá, agora entendi. Né? E eu até brinquei numa live que eu fiz agora à tarde, com essa coisa do TH, que é assim, se vocês estiverem começando a aprender inglês e vocês falarem algo do tipo I think it is going to rain. Todo mundo vai entender o que você quis dizer. Você quis dizer, eu acho que vai chover. Mas eu não pronunciei o som do TH correto. Ok, mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Agora, se você fala sink, aí eu já não sei o que você quis dizer. Para mim, você quis dizer sink, afundar, ok? Porque a palavra está sozinha, está fora de contexto, não tem outra palavra por perto, não sei o que você quis dizer com esse sink, ok? Exemplo aqui em português seria tipo, o gringo abrir a boca e falar cocô. E aí você falar assim, ok, você não pode falar essas coisas. Ele ficar naquela, você não tem o contexto. E o que ele queria dizer era, eu querer tomar água de cocô. Água de coco. Aí você entendeu o que ele quis dizer, tá? Então, assim, tem muitos livros, tá, que ajudam, sites que vão te ensinar a aprender esse código fonético, o alfabeto fonético, tá, Carla? E aí tem um aqui, inclusive, só que não está em cima da minha mesa. Eu não consigo nem chegar até perto dele, mas enfim. Mas são livros que podem te ajudar, a te orientar a aprender. Dá uma olhadinha lá no site, inglesnapontadalingua.com.br. Lá a gente tem as dicas, inclusive de livros que você pode adquirir para aprender o alfabeto fonético internacional, tá?
Ah, o Plínio colocou aqui, sync também é pia. Sim, Plínio, sync também é pia. Eu só não falei porque, assim, sync pode ser outras coisas também, certo? Eu só estou dando um exemplo de uma coisinha para todo mundo entender o que eu quero dizer. A Alexandre Leão disse, Denilson, estou estudando há 3 anos. Cheguei a estudar em uma escola e agora estou estudando só, pois acho que não estou sabendo estudar. Pois é, essa coisa de não saber estudar é um outro problema, tá? A gente vai falar aqui sobre... a gente vai falar aqui ainda sobre essa coisa de como se organizar para estudar inglês. Tem uma live que a gente vai falar sobre isso aí, certo? Como você se organiza para estudar inglês. Cadê? João, exatamente. O principal para nós estudantes brasileiros de inglês é aprender para podermos nos comunicar de forma razoavelmente eficiente, não querer falar como nativo. Exatamente. É isso aí mesmo. Parabéns. Estão pedindo aqui o livro, galera, que eu falei. Ele é esse aqui, ó. Cadê o pessoal do YouTube aqui primeiro, né? English Pronunciation in News. Tá invertida a tela aí para vocês, não sei. English Pronunciation in News. E o pessoal aqui do Insta, que está pedindo para ver também o livro, é esse aqui, ó. English Pronunciation in News. A gente pode falar mais a respeito. Não inverteu, não, é? Aqui, ó. English Pronunciation in News. Ok?